No vídeo de hoje eu quero trazer um teste de farinhas que eu planejei em trazer para vocês e nós vamos testar aqui essas duas farinhas, Ventura Leal Italiana e Anitta 00, e fazer um comparativo no preparo da massa e também depois no resultado final com as pizzas prontas e ver as diferenças que a gente consegue com as duas farinhas, tá certo? Então já tenho aqui as minhas duas bigas preparadas, deixei aqui o papelzinho aqui para identificação, tá? Eu fiz a biga com 1,5 kg de farinha e 50% de água, ou seja, 750 ml, tá? Hidratadas com 750 ml de água, 50%, tá certo? E nós vamos também utilizar mais, como eu falo sempre para vocês, eu utilizo 3 kg de farinha total na minha maceira, tá? Então nós vamos fazer aí com 3 kg, uma massa, né, com 3 kg de farinha nas duas opções, tá? Então nós vamos iniciar com 1,5 kg de farinha na biga e depois mais 1,5 kg de farinha que nós iremos adicionar no processo, beleza? Então vamos trabalhar desse jeito, vamos ver o resultado que a gente consegue, o nível de hidratação, a textura, né, a absorção de água que essas farinhas vão proporcionar para a gente. E é sempre isso daí, é buscar testar, é buscar fazer testes, é buscar aprimorar o nosso trabalho e assim a gente melhorar as nossas técnicas cada vez mais, beleza? Vamos iniciar então o nosso processo pela farinha que eu estou bem ansioso, que é pela Anitta 00, tá? Eu quero ver a performance dessa farinha. Então a gente vai começar primeiro com aqui a nossa biga. Eu vou mostrar para vocês o resultado que ficou dessa massa aqui, tá? A gente vai ficou, nossa, é muito cheirosa. Bom, vou falar um pouco sobre essa biga 00, não, desculpa, sobre essa Anitta 00, que eu dei uma pesquisada nela. E o que eles prometem é uma farinha. Cadê? Deixa eu pegar aqui o pacote. O que eles prometem é uma farinha italiana, é uma farinha feita na Itália realmente, e somente embalada no Brasil. Então, ou seja, eles importam essa farinha, tá? E importam essa farinha, né? Exportam essa farinha? Não, importam, né? Enfim, eles importam essa farinha e embalam somente no Brasil. Então é um trigo que vem, que é moído na Itália, tá? Então eles dizem realmente ser uma farinha 00. 00, para quem não sabe, isso é a granulação, tá? É a moagem, a referência à moagem da farinha. E realmente, fazendo um comparativo com uma farinha nacional, ela é sim uma farinha que tem uma textura bem fina. Deixa eu ver se dá para pegar bem. Ela tem uma textura bem fina, realmente aparenta ser uma farinha 00, tá? Eu ontem, na hora que eu fiz a biga, eu percebi que ela tem uma diferença muito grande em granulação. Ela é bem fininha mesmo, tá? E também percebi que ela tem uma absorção de água diferente, por exemplo, da alma italiana, tá? Um outro quesito que eu quero falar sobre é o que vem na embalagem, que eu achei muito preciso, tá? Eles foram bem precisos. Tem literalmente aqui 1 kg de farinha exatos, tá? Na hora que eu pesei para fazer a biga e eu despejei o pacote para pesar, né? Tem 1 kg de farinha exato. Isso é típico de algumas marcas italianas, por exemplo, a Caputo. A Caputo, você pega o pacote deles, é 1 kg exato. Eu não sei como eles conseguem manter esse padrão, é espetacular. E eu gostei disso, porque eu gosto dessa precisão, tá? Eu acho legal isso. E tem 1 kg de farinha realmente aqui, diferente da alma italiana. Mas enfim, deixa eu cortar aqui a biga, porque a gente já vai colocar ela. Ó, olha isso que legal. Olha esses alvéolos aqui que já desenvolveu na massinha da nossa biga. Bem interessante, né? Ficou bem bonita essa biga. Hidratada com... Foi feita manualmente, tá? Eu não bati em maceira nem nada, eu só misturei
50% de água, né? 1,5 kg de... 1 kg... Olha, de verdade, é uma fermentação muito boa. Sério, muito boa mesmo, tá? Então foi só na mão, deu uma misturada legal, à mão, tá? 750 ml de água, 50%, né? Então 1,5 kg de farinha, 50% de água, 1 grama de fermento só, tá? E ficou aqui, foram 24, tá cerca de umas 30 horas fermentando, tá bom? Aproximadamente umas 30 horas fermentando, tá? Vamos já colocar essa biga na maceira. Bom, pessoal, vou tentar fazer esse vídeo com menos cortes possíveis, tá? Então, qualquer coisa que não correr muito bem, vocês irão presenciar, tá? Lógico, eu não vou fazer o vídeo tão longo, mostrar o processo 100%, senão vai ficar gigantesco, e eu não quero isso, tá? Mas eu vou tentar ser o mais realista possível. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Esse pacote veio com 10 gramas a mais. Eu vou mostrar para vocês. Ó, esse pacote veio com 10 gramas a mais ainda. Não foi tão preciso. Mas ontem, no dia que eu fiz o preparo da biga, estava com exatos 1 kg. E eu achei isso fantástico. Espero que esteja boa. Vamos ver. Espero que esteja tudo bem, né? A filmagem. Deixa eu só conferir. Bom, então a gente vai adicionar aqui a farinha. Colocar mais o restante do meio quilo, né? Aqui junto. Vamos adicionar. Eu vou adicionar 2 gramas de fermento. A gente vai trabalhar essa massa com 1 grama de fermento por quilo, beleza? Então, mais 2 gramas de fermento. Pronto. E agora, água. E aí, pessoal, como eu não sei a absorção de água que essa farinha pode ter de primeira, de início, né? Como eu não sei, eu vou iniciar a minha massa com 60% de hidratação, tá bom? O propósito final é chegar aos 75% de hidratação, tá? Mas eu vou iniciar com 60%, seria uma zona de segurança, tá certo? Então já foram 750 ml de água, né, na biga, tá? A gente vai adicionar então mais 1.050 de água para dar o valor total de 1.800, que é igual a 60% de 3 quilos, beleza? Pronto, 1.050. Lembrando sempre, água gelada, farinha gelada, tá? É a forma que eu gosto de trabalhar sempre, para a gente não ter, para a gente ter o melhor resultado possível. Bom, então eu vou deixar ali a massa batendo. Daqui a pouco eu vou incorporar o sal e algumas outras coisas, o restante do líquido, tá? E aí eu mostro para vocês como está se desenvolvendo, beleza? Bom, pessoal, de verdade ela tem uma incorporação, absorção de água, né? Foi como eu falei para vocês, na biga eu já percebi isso, né? Diferente de uma farinha nacional, assim, comum, né? Que a gente costuma trabalhar, tá? Então ela tem uma absorção bem rápida, a massa está batendo cerca de 3 minutos apenas, já está quase desenvolvendo o glúten e tudo mais, tá?
realmente é bem rápido. Eu achei bem diferente esse resultado com a farinha Nita 00, tá? Eu acho que a gente vai ter um bom resultado com essa massa. Aproximadamente 8 minutos de sova, né? A massa já chegou no ponto em que eu gosto, né? Que é esse ponto aqui bem brilhoso, ela bem lisa, tá? E aí eu começo, né? Então, a adicionar mais água, tá certo? Então eu espero desenvolver bem o glúten da massa, tá? Pra só então eu ir acrescentando, finalizando, né, o restante de água e depois incorporar o sal, tá? Para que a massa se desenvolva, tenha um glúten bem forte e resistente, para a gente conseguir aquelas bordas bem alveoladas, saltadas, tá certo? Então esse é um dos detalhes aí que faz a diferença na nossa massa. Então eu vou adicionando mais água, né? Como vocês podem ver, ela absorveu já a primeira etapa de água que eu adicionei. E pessoal, ela tem uma boa absorção, embora tenha um percentual de proteína, né, na tabela nutricional de apenas 11,3 por 100 gramas, né? É um teor de proteína que não é considerado tão alto, né? A gente procura aí teores de entre 12 e 13, mas ainda assim ela tem uma boa absorção de água, tá? E tá gerando um bom resultado, eu tô gostando. E eu acho que o que mais está me impressionando é o aroma dessa massa. E, sinceramente, pouquíssimas vezes assim eu tive uma massa tão aromática quanto essa. Então eu vou deixar incorporar essa água completamente, tá? E aí eu vou entrar com o sal. Eu trabalho dessa maneira, pessoal, para que vocês entendam, vou explicar. Eu vou adicionando água aos poucos, tá? Para que a gente consiga ir desenvolvendo o glúten. Eu acho que já expliquei isso algumas vezes, mas toda vez que a gente faz essa quebra da massa e deixa ela voltar novamente com uma pequena quantidade de água sempre, né? O glúten ele volta mais forte, tá bom? Então a gente fortalece o glúten da massa dessa maneira, tá certo? Agora eu vou então adicionar o sal, tá? 60 gramas de sal, 2% apenas de sal que eu utilizo nas minhas massas. E adiciono mais um fiozinho de água para ajudar nessa incorporação. Tá, falta só mais um pouquinho de água aqui e logo a gente já finaliza. 75% de hidratação é o que eu estou buscando com a farinha Nita 00. Daqui a pouco a gente já termina e vamos fazer então depois com a Venturelli Alma Italiana. Então vamos ir finalizando aqui a quantidade de água. E é isso aí. Finalizamos. Tem 75% ali então de hidratação com a farinha Nita 00. Pessoal, ponto importante, tá? Independentemente da quantidade de proteína, lógico, nem todas a gente vai ter um resultado igual, mas a gente consegue ir absorvendo, né? Conseguindo a absorção de água, aumentar a absorção de água com a técnica que a gente utiliza, tá bom? Então, independentemente da farinha, se você tiver uma técnica adequada,
você consegue ter um bom resultado, extrair o melhor da farinha, tá bom? Finalizamos então a sova, né, aqui, o preparo da massa, né, a nossa primeira massa desse vídeo de hoje. Farinha Anitta 00, 75% de hidratação. Olha essa estrutura, caramba, bem firme, cara. Ô louco, bem firme mesmo, tá? Uma estrutura bem firme. Gostei, isso eu gostei bastante. Ó, show, gostei mesmo. Ela tem aquela característica de farinha italiana, você, não sei se no vídeo vai ser possível ver, mas fica uns, por conta da moagem, tá? Fica alguns farelinhos, né? Como se fosse numa farinha integral, porque o tipo de moagem 00, ele é um pouco mais delicado, ele extrai o trigo, né? O grão do trigo, faz a moagem de uma forma diferente, né, da forma das nossas farinhas nacionais. Então a farinha tem um pouco mais de... Como que seria a forma correta de falar isso para eu não errar no que eu estou falando? Bom, enfim, é uma farinha diferente, tá? Eu não vou falar algo que eu não tenho domínio, porque isso daí pode soar mal, tá bom? Mas fica aqui, devido à não agressividade na moagem, tá? Ela mantém algumas características do trigo, tá? E a gente consegue, não é uma farinha tão branca aqui, é só aquela farinha branca, entendeu? Fica aqui uns farelinhos, umas pintinhas, eu gosto disso, né? Mas bom, vamos lá, vou te retirar ela aqui da maceira. E aí a gente já começa o preparo com a alma italiana. Então, vamos aqui, olha isso, vou retirar ela aqui da maceira. De verdade, ela tem uma extensibilidade e elasticidade que eu gostei bastante, tá? E fora o aroma, eu achei incrível a questão do aroma dessa massa, tá? Bem diferente mesmo. Só o fato de fazer uma biga com ela e bater a massa, ela tem um aroma muito bom mesmo. Achei diferente, não tô habituado a trabalhar com essa farinha. Eu achei sinceramente bem diferente. Ó. Show. Então, 75% de hidratação aqui com Anitta 00. Tudo ok. Não deu nada de errado. Muito bem. Fazer aquela dobrinha que eu sempre faço. Ela tem um controle que eu diria não, uma elasticidade e extensibilidade que eu gostei, tá? Ela não é muito extensível, aquela massa relaxada. Ela mantém uma forma, né? E o aroma, pessoal, de verdade, eu estou impressionado o quão essa massa está aromática. O quão aromática está essa massa, pelo amor de Deus, muito boa. Show. Agora vamos então para o preparo da massa com a Venturelli Alma Italiana, tá certo? Vou pegar as coisas para a Venturelli e a gente já começa o nosso processo. Então, vamos começar o nosso processo com a Alma Italiana. Aqui está a biga com a farinha Alma Italiana, fiz do mesmo modo, tá? Do mesmo modo que eu fiz com a biga com a Anitta 00, eu fiz com a Alma Italiana, ok? 1,5 kg de farinha, 750 ml de água, 2 gramas de fermento. 2 gramas ou foi 1 grama? 1 grama de fermento, perdão, 2 gramas eu coloquei agora, tá? Então vamos lá. Vamos cortar aqui e ver se a gente tem um bom perfil. Também é a mesma coisa. Um bom perfil de alvéolos aqui, né? Uma boa fermentação. Espero que esteja filmando bem. Mas ó, bastante furinhos aqui, bem fermentada. Gostei bastante, tá? Muito bom. Finalizar aqui o corte e a gente já coloca na maceira
Explicando talvez sobre esse corte, talvez alguém pergunte nos comentários. Eu corto sempre a biga para ficar mais fácil a mistura, tá bom? Ao invés de você colocar o bloco, né, tudo de uma vez ali e não prejudicar o equipamento, tá? Então, faça isso. Corte a biga ao invés de colocar o bloco inteiro para não prejudicar o equipamento, tá? E como eu vou adicionar ainda mais farinha, não esparramar toda a farinha, tá bom? Então, por isso que eu faço, né, os cortes, beleza? Já colocar aqui os 1,5 kg a mais de farinha. E eu vou pegar a água. Aí, pessoal, com a Venturelli Alma Italiana, como eu já tenho familiaridade com as farinhas do Moinho Globo, né? E também já trabalhei com a Venturelli Alma Italiana, eu vou iniciar o processo da massa com 65% de hidratação, tá certo? Como eu falei para vocês, quando eu não conheço a farinha, tá? Eu sempre inicio com um percentual de segurança, tá? Então eu gosto de iniciar com 55%. Se fosse uma farinha que talvez fosse ainda mais fraca, eu iniciaria com menos, tá? Talvez seja uma dica valiosa aí para quem está iniciando, tá? Então, você não conhece o produto, vai com uma menor quantidade, ao invés de você, sei lá, querer adicionar uma quantidade maior e não conseguir desenvolver a massa porque foi uma absorção muito alta para que a farinha suporte, beleza? Então, como eu já conheço, eu vou iniciar então com 65% no meu processo, tá certo? E aí eu vou adicionar 1.200 ml de água, tá? Para a Nita 00 eu adicionei a mais, né? 1.050 de água para iniciar o processo, tá? Com 3 kg de farinha no total. Com a Venturelli Alma Italiana, eu vou adicionar 1.200 ml de água no início. Show! E aí, 2 gramas de fermento. Show. E vamos bater a massa. Enquanto isso, já vou pesar aqui os 300 ml, né? Para completar os 75% da hidratação. Que é aí que eu faço, geralmente, tá? Eu deixo essa água aqui no congelador. Porque aí enquanto a massa vai desenvolvendo, fazendo a mistura, eu deixo no congelador para ter sempre a água bem gelada para ir trabalhando ali na macieira, tá certo? Vou levar para o congelador. Um ponto que eu quero aqui ressaltar para vocês, a diferença de absorção de uma farinha para outra, tá? Mesmo tendo uma quantidade maior de água aqui com a Venturelli Alma Italiana, né? Ainda temos ali alguns pontos, aqui ó, como vocês podem ver, já meio que está misturando agora, né? Mas tínhamos aqui ó, alguns pontos de farinha crua. Isso talvez se dá por conta da granulação da farinha, né? Da granulação do trigo. O trigo 00, ele é mais fino, tá? Então tende a absorver a água com mais facilidade, seria talvez a palavra, né? Absorve mais rápido, tá? Essa massa já está batendo aqui por cerca de 4 minutos e até então não foi 100% absorvida. Agora começou a melhorar, tá?
Mas enquanto com a Nita 00 a gente teve uma absorção mais gradual e mais rápida, né? Diferentemente da Venturelli Alma Italiana, tá bom? Embora aqui nós temos uma força, né? Uma força maior comparada com a 00, mas isso não significa que a absorção de água vai ser melhor do que a outra por conta da quantidade de proteínas, tá bom? Uma coisa é a força do glúten, a quantidade de proteínas, outra coisa é a absorção de água, tá? Um grão mais fino, menos poroso talvez, tem absorção de água melhor do que um grão mais duro, né? A moagem aqui do tipo 1 brasileira vai absorver diferentemente de um 00. A nossa massa já chegou no ponto, né, que eu gosto, né? E foi comparado com a Nita 00, tá? Aproximadamente aqui 8 minutos também. A diferença foi mais no início da mistura, mas depois ela ganha forma rapidamente e desenvolve bem rápido o glúten, tá bom? Mas claro, isso está atrelado à quantidade de proteínas e à força do glúten, né? E a capacidade do glúten de reter água, tá bom? A qualidade do glúten, tá? Então, entra a questão da moagem, inicialmente para a mistura da farinha e a água, né? A moagem faz essa diferença, tá? Mas a qualidade do glúten, a capacidade de absorção de água, né? Do quanto ela vai absorver água e conseguir reter os gases da fermentação, isso também vai ser um fator que vai mudar no decorrer do preparo da massa, tá bom? E aí eu vou utilizar aqui o mesmo processo, tá? Adicionando água para ir desenvolvendo esse glúten até a quantidade de 75% de hidratação, tá? E daqui a pouco eu já adiciono sal e o preparo vai ser o mesmo com a farinha Nita. Pessoal, sinceramente a Alma Italiana na parte de absorção de água aqui nessa etapa, tá, é muito mais rápido do que a Nita 00, tá? Foi coisa de não chegou a 30 segundos aqui, cara. Eu achei incrível, tá? Ela incorpora e volta, né? O glúten ele absorve muito rápido essa água, esse líquido, e rapidamente ela volta à estrutura de novo. Eu acho que eu vou deixar aqui filmando para vocês verem, para vocês perceberem o tempo que leva, tá? Ó, vocês já percebem que ela já está ganhando forma de novo. Realmente os 14% de proteína presentes nessa farinha Alma Italiana, né, e o W aí de 320 de força geral da massa, né, fazem muita diferença na capacidade de estruturação da massa, tá? Olha aí, pessoal, já voltou a forma. 35 segundos aproximadamente e a gente já consegue jogar água de novo, né? Hidratá-la novamente. Realmente faz muita diferença a quantidade enorme de proteínas que tem nessa massa. Claro, a gente consegue hidratar ela, né, com um percentual de água aí bem alto, tá? 80% de hidratação nessa farinha aqui, com essa farinha, você faz tranquilamente, tendo a técnica correta, claro. Vai tranquilo. Agora eu vou adicionar o sal. É a mesma porcentagem, tá? 2% de sal, 60 gramas de sal, tá? E depois a gente adiciona o sal, mais um pouquinho de água para auxiliar essa mistura. Minha água já está no finzinho também. Então vamos finalizar aqui, pessoal. Todo o líquido, tá? Ou 75% de hidratação. Ó.
acabou-se. E ela mantém uma estrutura aí bem firme, né? É uma farinha de extrema qualidade, tá? A Venturelli Alma Italiana. Tem um percentual bem alto de proteínas. A força W de 320, tá? O PL dela que eu acho, colocar entre aspas, estranho, tá bom? Apesar que a Nita 00 também não me informou o PL, né? Mas o PL da Alma Italiana é de 1,5, entre 1,7, tá bom? Num outro vídeo eu posso falar sobre o PL, tá? Mas, por exemplo, comparando o PL da Alma Italiana, por exemplo, com o PL de uma Caputo, uma farinha italiana, tá? As farinhas italianas buscam PL entre 0,5 e 0,6, porque eles acreditam ser o PL ideal, tá? Então, a Alma Italiana tem um PL de 1,7, é um 1,5, 1,7, é um PL bem alto, tá? Geralmente esse PL é dado para as farinhas que fazem biscoito, por exemplo, tá? Ou seja, precisa de mais elasticidade, mais rigidez, né? Ao invés de extensibilidade. A massa não precisa ser extensível porque ela não vai esticar tanto, tá bom? Ela não vai. Você não precisa que essa massa fique esticada por muito tempo, né? Ela precisa ser rígida, tá? Para manter a forma de um biscoito, por exemplo. E a Alma Italiana tem um PL alto desse jeito. Então, no meu ponto de vista, é um PL, em aspas, estranho, tá bom? Mas em um outro vídeo, se vocês quiserem, já deixa aqui no comentário, tá bom? Se vocês querem um vídeo falando sobre essa especificação da farinha, tá? O PL, tá bom? E eu trago aqui para vocês. Então, finalizamos a nossa massa aqui com a Venturelli Alma Italiana, tá? Uma massa bem resistente também, muito resistente. Show de bola. 75% da hidratação. E é isso aí. Então vou retirar essa massa daqui também. E a gente começa o processo de boleamento das duas massas, perfeito? Vou retirar aqui a massa com a Venturelli. Diferente da Nita 00, vou ser sincero para vocês, tá? Eu senti que a farinha da Venturelli Alma Italiana, ela é mais extensível do que a Nita 00, tá bom? Como eu falei para vocês, eu achei interessante o ponto da Nita 00, que ela tem ela não é tão extensível. Eu já notei essa diferença aqui agora, tá? Quando a gente traz ela aqui, esse escorrer da massa, isso é extensibilidade, tá bom? Elasticidade é a força que a massa tem de se esticar, tá? E a extensibilidade é a força que ela tem de se esticar sem se romper, tá certo? Então, essa massa mais fácil de se trazer aqui, ela é mais extensível, tende a ser a mais extensível. Enquanto uma massa que é mais difícil de se esticar, fica mais rígida, ela é mais elástica, tá certo? Então, eu notei essa diferença aqui, tá? Com a Alma Italiana, eu senti mais extensibilidade, né? Enquanto com a Nita, na verdade eu não diria que foi mais elasticidade, mas foi um pouco dos dois, tá? Eu senti que foi mais controlado, eu diria, tá bom? O que pode mudar nisso? O que pode, talvez, dar de diferença na nossa massa, no resultado final? Vai ser a forma como a gente vai trabalhar, tá bom? Talvez a gente precise fermentar mais uma massa feita com a Nita, tá? A gente precisa dar um tempo maior de fermentação ou maturação, fermentação, enfim, tá? Com ela, tá? Para que a gente consiga quebrar mais
as proteínas para que ela se torne mais extensível, tá? O processo de autoidratação já faz isso, tá? O processo de autoidratação, ele aumenta a extensibilidade da massa, quando a massa ela é muito elástica, tá? Mas com a fermentação a gente também aumenta a extensibilidade. A massa se torna mais fácil de se esticar, tá bom? Isso é extensibilidade, o esticar da massa, tá certo? Então se você abre uma massa que ela fica abrindo e voltando, ela está muito elástica, tá? E aí ela precisa talvez fermentar um pouco mais para se tornar mais extensível. Então, ou seja, você estica e ela mantém a forma, certo? Deu para compreender? Então, com a Nita 00, eu senti que a massa é um pouco mais rígida, né? Tem um pouco mais de elasticidade, enquanto com a Venturelli ela se tornou muito mais extensível. Foi bem mais fácil de retirar ela daqui da macera. Não estou criticando nenhuma das duas, só digo que são pontos de se observar para que você consiga saber o desempenho, saber o trabalho da forma correta que você deve fazer com ambas as farinhas, tá certo? Ó, como vocês percebem, vocês lembram que na hora que eu coloquei aqui a Nita, ela formou um bloco único, né? Enquanto, olha como essa ficou bem mais relaxada, tá? Então, a gente percebe que aqui tem mais extensibilidade do que com a Nita, tá bom? Isso é um fator que, como eu falei para vocês, ele tem que ser observado para que a gente entenda o processo, o tipo de trabalho que a gente vai ter, se a gente vai fermentar mais a massa, se a gente vai fermentar menos, tá? Qual é o tipo de resultado que ela vai nos entregar no uso, tá? No preparo da nossa pizza, beleza? Eu vou primeiro bolear então aqui a nossa massa que já está muito bem descansada aqui, né? Já relaxou pra caramba, já se tornou bem extensível, tá? E aí eu vou bolear ela primeiro, depois eu faço o processo de boleamento com a Venturelli. Eu vou deixar ela aqui embaixo e aí depois a gente boleia ela, certo? Bom, então já estou boleando aqui a massa com a Nita 00, tá? Nossa massa da Nita 00. E no processo de boleamento, é como eu expliquei para vocês, tá? A questão da elasticidade. Eu percebo que ela consegue manter bem uma estrutura, né? Mantém uma estrutura bem rígida, bem forte, tá? Aqui, fica uma bolinha com bastante ar, né? Uma bolinha bem firme, não é aquela bolinha que desmancha, que perde a forma, tá? Uma bolinha bem rígida mesmo. Tá? E fica aqui, ó. Fica bem firme, tá bom? Então, entre esse ponto da elasticidade, tá? Favorece aqui no boleamento, tá? Então, a gente consegue manter bem a forma, né? Porque é difícil quando você pega uma farinha, às vezes, que tem muita extensibilidade, e para bolear a alta hidratação se torna um pouco mais complicado, tá bom? Algumas vezes a gente, né, eu já testei algumas outras farinhas em que hidratá-las demais se torna um pouco difícil, porque aí principalmente na hora de bolear ela se torna aquela farinha que tem, né, fica bem difícil de ser boleada, né? Porque são muito extensíveis, tá? Mas enfim, eu tô admirado ainda com o quão aromática é essa farinha aqui, quão aromática está essa massa. Sinceramente, me surpreende bastante, eu gostei bastante. Vou finalizar aqui o processo de boleamento e depois já faço também o da Venturelli. Beleza? Bom, as massas da Nita 00 já foram boleadas. Então agora eu vou para o preparo, aqui o boleamento, né? Da nossa Venturelli Alma Italiana. Oi, minha filha de escola. Ótimo.
do mesmo modo, eu faço aqui sempre a dobra, né? Só uma dobra, tá, pessoal? Não faço mais que isso. Lógico, sou eu, tá? Se você quiser fazer mais de uma, tudo bem, tá bom? Mas eu prefiro fazer somente uma dobra, tá? Ótimo. E agora, aí o que eu faço? Depois que eu faço a dobra, o tempo em que eu passo o óleo nos potinhos é o tempo de descanso. No caso da nossa massa ali, né, ela descansou bem, porque eu fui bater a outra massa ainda, tá? Mas geralmente eu faço isso, eu faço a dobra e o tempo para bolear, o tempo em que eu passo o óleo nos potinhos, tá? É o tempo em que eu deixo ela relaxando aqui para já bolear, tá bom? Então, é isso, eu vou passar o óleo nos potinhos aqui, enquanto a massa relaxa, e vou bolear agora a Venturelli Alma Italiana. Então agora, boleando aqui a massa com a Venturelli Alma Italiana. E é como eu expliquei para vocês, tá? O tempo que eu geralmente deixo ela descansando é somente esse de passar o óleo nos potes. Esse processo de relaxamento, né, é interessante da gente fazer, né? A massa precisa desse descanso, tá? Para que a gente consiga agrupar o glúten, né? Mas também não precisa ser algo tão duradouro para que ela não comece a fermentar, tá bom? Então eu prefiro não correr esse risco, tá? Principalmente porque aqui na minha região, assim como eu falo para vocês, é muito quente. Então deixar aqui a massa muito tempo parada, ela pode, né, acabar fermentando, tá? Dependendo da temperatura que sai da maceira, tá bom? Então por isso que eu sempre digo para vocês: água gelada, farinha gelada. Lógico, dependendo da sua região, se for quente como a minha, tá? Então isso é imprescindível para que a gente tenha um bom resultado da nossa massa, tá? Então, vou finalizar aqui o boleamento com a Alma Italiana. Assim como a Anitta 00, ela também mantém uma boa estrutura na hora do boleamento, tá? É uma farinha, sinceramente, uma farinha espetacular, não tenho o que dizer. Por mais que seja uma farinha nacional, embora as duas são, teoricamente, as duas são nacionais, porque uma se diz italiana, né? No caso o grão vem da Itália, moído, só é embalado no Brasil, pelo menos é o que diz aí a Anitta 00, né? Enquanto a outra realmente é uma farinha brasileira, feita no Brasil, produzida no Brasil, tá? Então, tem aspectos diferentes, são farinhas diferentes umas das outras, tá bom? Mas ambas têm um perfil muito bom, tá? Aqui a gente tem um perfil alto de proteínas, 14% por 100 gramas, é um perfil bem alto, enquanto ali tem 11,3, né, de proteínas, tá? Mas as duas demonstram, né, boa estrutura e, claro, a gente vai ver o resultado mesmo delas na hora que a gente fizer a nossa pizza, que é já, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, se você tá gostando do vídeo até aqui, que já tá quase no final, né? Deixa o seu like, pelo amor de Deus, tá bom? Então, já vai aí agora, já deixa o seu like. E outra coisa, comenta, tá? Comenta que se você quer que eu trago vídeos fazendo análise de farinhas, diferentes tipos de farinhas, tá? Se eu continuo aqui fazendo esses testes, tá certo? Dessa forma a gente vai adquirir conhecimento, a gente vai conhecer produtos diferentes, formas diferentes de trabalhar, tá bom? E tudo isso eu vou agregando para mim e para vocês, tá? Então, comenta aí. Se você tem curiosidade de alguma outra farinha, outra marca que eu posso estar fazendo o teste. Se eu não conseguir achar com facilidade, eu peço pela internet, enfim, tá?
tem várias possibilidades que a gente pode buscar, tá bom? Então deixa o comentário aí agora, tá? Vamos encher esse vídeo de comentário. Comenta aí, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? Então isso ajuda muito o nosso crescimento, beleza? E claro, se você quiser também, faça parte do grupo... Vixe, eu esqueci o nome do negócio agora. Se você quiser também, faça parte do clube aí Vixe, eu esqueci o nome. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Ah, tá. E se você quiser também, faça parte aí do clube de fãs, tá? Então, isso também auxilia o crescimento do canal, tá? Então, seja membro do canal, faça parte do clube, do grupo de membros, tá? Seja membro do canal, é só você apertar aí no Seja Membro, tá? E eu já vou trazer essa semana agora o primeiro vídeo de membros aqui pro canal, tá bom? Então, serão vídeos exclusivos mostrando segredos e técnicas exclusivas, tá certo? Então, vídeos que estarão disponíveis somente para os membros do canal. Então, seja membro e faça parte do crescimento desse canal. Beleza? E aqui já estão as nossas massas boleadas. Aqui o bloco da Anitta 00. E aqui está as massas com a farinha Alma Italiana, certo? Agora eu vou esperar elas apenas dobrarem de volume e depois vão para a geladeira. É como eu sempre faço, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o resultado das nossas pizzas com essas massas, tá certo? Então fiquem aí e me digam, tá? O que vocês achou? Já deixa o comentário aí, tá bom? O que vocês achou do resultado com a Anitta 00 e o resultado da nossa pizza com a Alma Italiana, certo? Fiquem agora então com o resultado das pizzas com cada uma dessas massas. E esse é o resultado de uma das nossas pizzas aí. Vou fazer um mistério para falar qual que é essa, tá? Já comenta aqui o que você achou, né, desse resultado. Bom, essa é a nossa pizza feita com a farinha Anitta 00, tá? Diz aí o que vocês acharam dessa pizza. Teve um salto de borda. Não é um salto que eu diria muito grande, né? Mas performou bem, tá? Uma farinha com W de 280, um percentual de 11,4, né, de proteína por 100 gramas, tá? Não é um percentual alto, consideravelmente alto, tá? Do período em que eu fiz ela até o preparo agora da pizza, tá? Tem cerca de 8 horas, tá bom? Eu tô fazendo a pizza aqui no mesmo dia que eu fiz o vídeo, né? Que eu fiz as massas, tá? Fiz as massas pela manhã e tô fazendo a pizza à noite, tá certo? Então tem um período aproximadamente de 8 horas, tá? Beleza? Enfim. Então é isso aí, tá? Esse daqui é o nosso primeiro resultado. Farinha Anitta 00, o que vocês acharam? Vamos agora então verificar como foi com o resultado da Venturelli Alma Italiana. E esse é o resultado da nossa pizza com a Alma Italiana. Mesmo percentual de hidratação, 75%. O mesmo tempo ali praticamente de fermentação e maturação, né?
tá? Porém, são farinhas diferentes, com perfis de proteínas e força W, né, força geral, diferentes umas das outras, tá? E obviamente que também nós teremos um resultado diferente no forno, tá certo? Então, ao meu ver, os 14 gramas aqui e o W320 da Venturelli Alma Italiana faz uma diferença gigantesca, tá? Então a gente tem aqui, ó, um salto de borda um bom salto de borda, né? A massa fica com aspecto, né, de uma massa bem macia, bem fina, tá? Uma textura bem fina. Eu vou cortar elas ainda, e a gente vai ver o perfil dos alvéolos, beleza? Mas esse é o resultado aí. E me diz o que vocês acharam, qual vocês preferiram, tá bom? Já deixa aí agora nos comentários. E vamos ver então o resultado dos alvéolos. Bom, pessoal, aqui então está o perfil de alvéolos, né? Vocês podem reparar, não é uma explosão gigantesca que teve no forno, mas a gente tem aí a boa incorporação de ar, tudo isso é feito com o processo da massa, né? E a gente tem uma boa estrutura. Tá? Isso vai acontecer, vai ocorrer, tá? Por conta do preparo, né? As técnicas que a gente utiliza, a alta hidratação, a fermentação adequada, tudo isso influencia para que a massa seja leve, tenha uma boa estrutura, tá certo? Mas não é aquele salto gigantesco, tá? Essa daqui então é a nossa pizza feita com a Venturelli 00, desculpa, com a Anita, nossa, misturei os dois, com a Anita 00, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado com a Venturelli Alma Italiana. Bom, aqui a gente já nota a diferença, tá? Essa daqui é o resultado com a Venturelli Alma Italiana e é realmente uma diferença bem visível, né? Bem notável, tá? Mas isso é por conta, tá, da força da farinha, né? A gente tem uma diferença bem grande de farinhas aí, tá? Então, pessoal, entender o seguinte: não existe a melhor farinha, tá? Isso daí é uma história que eu diria mal contada, tá? Existe o produto certo, né? Isso é uma frase do Antimo Caputo, tá? Existe a farinha certa para o produto certo, tá bom? Então, se a gente quer ter esse salto gigante de borda, como esse aqui, a gente busca uma farinha adequada para isso, né, que tem uma boa força de estrutura. Não estou fazendo propaganda da Venturelli, tá bom? Mas estou dizendo que cada produto vai entregar né, cada farinha, né, vai entregar um produto diferente, tá certo? Mas a gente ainda assim pode explorar, pode estudar, pode testar, e através de testes e através de teste e estudo, né, que a gente chega no resultado adequado, beleza? Diz aí no comentário o que vocês acharam, se vocês concordam com o que eu falei, enfim, certo? Segue com o vídeo. E esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda muito, tá? 70% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas, então inscreva-se no canal. Isso auxilia aqui o crescimento para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade, tá certo? Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixa a sua sugestão aqui nos comentários, tá? Se você quiser fazer parte, tá, do meu treinamento, de uma mentoria, um curso, tá bom? Tem o link aqui na minha bio, tá? Então entre em contato comigo e você conseguirá aí ter a possibilidade de estar fazendo um curso, caso você deseja ter um empreendimento, né? Começar nesse empreendimento, nesse mundo das pizzas e ainda não sabe como, então entre em contato comigo que eu espero poder auxiliá-lo no que for possível, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Então,
Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui com a sugestão do que você deseja, porque é dessa maneira que eu vou saber o que trazer para esse canal, certo? Então até a próxima, um grande abraço e vamos embora, vamos fazer pizza e como sempre, vamos fazer pizza boa. Valeu!